Por que será que temos tantos cristãos, tantos religiosos, tantos evangélicos no país e esse país vai de mal a pior? Temos tantos escândalos, às vezes até mesmo dentro da igreja, tanta corrupção, tanto jeitinho brasileiro. Se você gostaria de pensar um pouquinho sobre isso, gostaria de fazer uma reflexão e saber que você também é responsável por uma mudança social no nosso país, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos a uma reflexão sobre esse tema. Nós todos somos grãozinhos no meio aí dessa grande praia, nesse monte de areia, nós somos um grãozinho, mas nós temos o poder de influenciar de forma positiva com a nossa vida para que as coisas mudam. Cada um de nós dentro do nosso ambiente, dentro das pessoas, no meio das pessoas que a gente convive, nós temos esse poder de influenciar. E nós, religiosos, falhamos muito ao pensarmos que com a nossa palavra, com as nossas falas, com os nossos apontamentos, com as nossas críticas, com aquelas nossas frases de efeito prontas, nós vamos mudar alguma coisa. Quando a nossa vida não está alinhada. Porque as pessoas, com razão, as pessoas que não vão à igreja, as pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus, elas com razão acabam apontando e falando assim: olha, o que adianta ali aquela pessoa vive falando que eu tenho que ir na igreja, vive falando que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que aceitar Jesus, que eu tenho que isso, que eu tenho que parar de fumar, que eu tenho que parar de beber. Mas olha a vida dessa pessoa, ela não dá exemplo, ela não procura ter uma conduta correta, ela é incoerente com as coisas que ela fala. Às vezes as pessoas que estão no mundo, né, usando esse termo igrejeza aí, elas conhecem mais a Bíblia do que nós, porque às vezes elas mesmas sabem que estamos cometendo deslizes, que estamos agindo contra o que a palavra diz. Eu acredito que esse tempo é um tempo de ação, não somente de palavras, né? Quantos anos a igreja brasileira falou, pregou, exortou, chamou todos para virem à igreja, né? Anunciando a palavra, mas cada vez mais a pregação ela vai requerer de nós uma seriedade, vai que requerer de nós não somente palavras, mas atitudes. Cada vez mais nós temos que ser levados a sério, como pessoas que seguem a Jesus de forma séria e não da boca para fora. Na Bíblia tem um trecho muito conhecido que fala o seguinte, no livro de Mateus, o capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Lá no versículo 13 diz assim, ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, aqui na Bíblia, nos diz, né, nós, os discípulos de Jesus, os crentes aqui dessa nação, do Brasil, do mundo, nós somos seguidores, discípulos de Jesus e nós somos chamados a ser o sal e a luz do mundo, sal para dar sabor nessa terra, luz do mundo para apontar o caminho da salvação. Mas nós necessitamos ser coerentes com as coisas que a gente diz. Melhor que a gente ficasse de boquinha fechada, sem acusar lá aquela pessoa que não vai na igreja, sem apontar, sem falar, mas que com a nossa conduta, com a nossa prática de vida, a gente revelasse Jesus. Nós colocássemos sabor à vida, luz no mundo, né? A luz de Cristo no mundo com a nossa conduta. Aí você vai me dizer assim, quem sabe, argumentando, Roberta, mas todos nós cometemos deslizes, nós falhamos.
Isso é verdade. Deus não pede de nós uma perfeição, porque isso não existe. Todos nós deveríamos estar como cristãos num caminho de santificação. O que é essa escadinha da santificação? É uma busca para a gente ser cada vez mais semelhante a Jesus. Mas para a gente ter o entendimento, o discernimento do que a gente precisa mudar, primeiro ponto, a gente precisa levar a sério a nossa vida cristã, a nossa entrega a Jesus. Não é um oba-oba, não é algo irresponsável. É a maior decisão que você tomou na sua vida, que eu tomei na minha vida, seguir a Jesus. E a partir desse momento de levar a sério, nós devemos nos consagrar ao Senhor, nós devemos, em oração, né, em jejum, em leitura da palavra, levar a sério a nossa vida cristã e pedir discernimento ao Senhor, pedir para Deus nos revelar na nossa vida o que temos falhado. E também outra coisa muito interessante é quando as pessoas que nos rodeiam, elas mesmas já vão sinalizando e apontando coisas que deveríamos mudar, coisas que desagradam no convívio. Às vezes são coisas simples, mas que machucam as pessoas. Às vezes é um descaso, ou às vezes, né, uma falta de envolvimento, né? Quem sabe você é um pai, uma mãe, um avô, uma avó, e quantas vezes o seu familiar já sinalizou que gostaria de passar mais tempo com você? Quem sabe você chega sempre com pressa lá para visitar. Então são detalhes na vida da gente. Ou condutas, né? Por exemplo, ou agora no carnaval, se você não está me escutando perto da data, se passou mais tempo esse vídeo, eu vou te situar. Nós estamos em março de 2025. Então, recém terminou o carnaval. E no carnaval, uma artista famosa que se diz cristã, ela foi, né, no carnaval, ela se apresentou no carnaval e eu não li a matéria, mas eu vi por cima, assim, uma coisa que dizia, olha, a fulana ali, ela diz que ela é crente, mas ela estava com uma roupa transparente. E eu fiquei pensando, né, cada vez mais vai ser exigido na nossa sociedade que a gente tenha uma conduta correta, coerente com o que a gente acredita, porque até mesmo um não crente sabe que não tem nada a ver uma pessoa se dizer seguidora de Jesus, se dizer crente, se dizer ir na igreja e usar roupas indecentes, ou até mesmo com a família. Quanto foi criticado essa questão aí, até na política, né, de defensor da família, Deus acima de tudo, né, e a família, mas saindo da boca de pessoas que já eram divorciadas, que já tinham traído os seus companheiros, as suas companheiras, enfim, sem citar nomes. Mas aqui o ponto do vídeo é que a nossa conduta, cada vez mais, precisa ser coerente com as coisas que a gente diz. Então é melhor a gente ficar calado, não falar nada, não ficar dando a lição de moral, né? Porque fica até feio e fica até um mau testemunho para a igreja. Porque existem pessoas que estão levando muito a sério o cristianismo, existem pessoas que estão levando muito a sério a pregação da palavra. O que a grande mídia, o que as pessoas aí veem, às vezes, os escândalos, pessoas fazendo um mau uso da igreja, explorando, né, os fiéis, explorando o povo. Isso tudo é uma vergonha o evangelho. E na nossa vida, se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, e eu fiz uma perguntinha, né, dizendo, olha, o que a gente pode influenciar na sociedade? Nós somos um grãozinho de areia, uma pedrinha no meio desse vasto aí, dessa vasta praia. Mas sim, nós podemos influenciar com a nossa vida, nós podemos ter seriedade com as coisas que a gente diz crer, com a nossa prática de vida, com a nossa vida cristã, com a nossa fé, seriedade, né? Vergonha na cara, principalmente com a gente mesmo, porque se a gente fala assim, olha, eu sou fitness, e aí tu vive postando coisas no Instagram, nas redes sociais, de uma vida fitness,
mas você está acima do peso, você vive comendo bobagem, você vive matando a academia. É uma fala incoerente, ninguém vai te levar a sério, vão rir da tua cara, vão dizer assim, quem é essa pessoa, quem que ela acha que está enganando, se dizendo fitness e fazendo tudo o contrário do que ela mesma prega, né, ou do que ela mesma diz viver. E assim é na nossa fé, não é porque existem tantas pessoas aí, né, pregadores falando do amor de Deus e que isso é uma verdade. Deus nos ama. Deus entregou seu próprio filho para morrer numa cruz por nós. Não é porque Deus é amor que a gente vai viver de forma irresponsável a nossa vida cristã, né? Deus é amor. E se nós amamos ao Senhor, se nós retribuímos esse amor que Deus tem por nós, nós vamos levar a sério. Nós vamos ler o que a palavra diz. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos buscar a santificação. Nós vamos buscar o nosso maior modelo, a nossa maior inspiração, o nosso mestre, que é Jesus. Então, a Bíblia contém tudo que a gente precisa para viver uma vida reta nesse mundo. Então, fica com essa reflexão, fica com essa sacudida. Essa sacudida é para mim também. E Deus, eu acredito que está entrando um tempo que Deus vai cada vez mais nos sacudir, nos levar a uma vida de seriedade na fé, de retidão. Mas Deus faz isso por amor, porque Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos nós tenhamos a vida eterna. Abraço e até o próximo vídeo.